que se o meu marido não me ajudou por causa daquela indireta, ou se eu falei assim, não, não precisa não. Poxa, mas eu falei que não precisa, mas eu queria que ele tivesse me ajudado. E ele não veio. Mas não é culpa dele, isso é do masculino. E essa forma também é do feminino. Se ele não te pediu, não ajude. Porque quando ele quiser ajuda, ele vai te pedir. Então é importante você entender esse foco aí específico e essa percepção difusa, porque é diferente. Sabe aquela coisa de você ir ao shopping com seu marido e você falar assim, nossa, eu gostei dessa roupa, acho que ele vai sacar em direta, ele vai se dar conta e ele vai comprar isso para mim. Não fique esperando isso. Não fique esperando aí jogar indiretas, porque essa energia feminina e masculina, ela é diferente. E quantas vezes a gente fica ali, brigando, discutindo, e não percebe que o outro é diferente de mim. Então é importante eu entender essa diferença e saber que o outro tem outra linguagem, que o outro vai ter uma energia diferente. O homem, ele é mais de agir, ele é mais de fazer, e você vai precisar saber dessa diferença para usar dessa energia a seu favor. E aí você fica assim, puxa, ele não me entendeu, ele não tá me ouvindo, ele nem entendeu aí a minha indireta, e você vai acabar ali discutindo, brigando. Me diz aí, coloca aí nos comentários, quem é que já brigou por conta disso? Porque o marido não entendeu, você jogou uma indireta e ele não te entendeu, você fica sempre dizendo e ele nunca te entende, você acaba aí brigando. Coloca aí pra mim nos comentários se você passa por uma dessas situações. É importante a gente entender essas diferenças, a gente perceber que o outro é diferente de mim, porque quando a gente faz isso, a gente passa a ter outra visão, a parar aí de discutir. E quando eu entendo e eu passo, puxa, se ele pensa diferente, por que será que ele pensa diferente? A gente faz isso, porque qual é o primeiro julgamento? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Eu quero que o outro me entenda, mas a sua percepção é diferente. A sua percepção é diferente do seu marido. É diferente, inclusive, nós somos seres únicos. A forma que eu vejo uma situação é diferente da que a outra pessoa vê. Agora você imagina ainda, além dessas diferenças, a gente ter essa diferença do feminino e do masculino. E se a gente ficar só querendo ter razão, a gente vai discutir, a gente vai brigar, porque é assim que começa um conflito. Eu tenho a minha razão, eu não abro mão do que está certo, e o meu marido tem a dele. E cada um fica com a sua razão. E aqui a gente começa um conflito, uma briga, e a gente não consegue se entender. E ninguém abre mão de estar certo. E quanto mais você ficar ali sem abrir mão de estar certa, você não vai conseguir acabar com essa briga, com essa discussão. E é por isso que você tem que estar aberta a uma terceira opção. Aí é um consenso. E de repente você abre mão de alguma coisa, ele abre mão e vocês... Pode ser que exista uma terceira opção para aquela situação e que seja viável para os dois. Isso é ter um relacionamento. É a gente aprender a compreender o outro. Porque senão a gente fica só impondo. E aí o outro nunca me entende, nunca diz o que eu quero, nunca entende o que eu falo. É por isso que você precisa aí primeiro aprender a se conhecer, né? O primeiro módulo do método Cura do Casamento, o início dele, trabalha primeiro esse resgate da gente, sabe? Desse autoconhecimento, dessa autocura, dessa autoestima, resgatar essa autoestima, porque primeiro quando eu me conheço e aí eu começo a conhecer o outro, aí sim a gente tem condições de fazer essa engrenagem andar, porque a gente nem se conhece direito,
a gente começa a se impor, e eu quero conversar, e eu quero falar isso, eu quero resolver esse problema ou aquele, e aí seu marido não te entende, e ele fica com a opinião dele, com a forma dele de ver, e vocês ficam ali naquela discussão. E existe um medidor desse estado emocional. Quando a gente, imagine um termômetro, e você está ali no meio daquela discussão, naquela emoção, brigando, e se você não sabe controlar a sua emoção e você continua a discussão fica cada vez pior. Sabe aquela coisa que começou ali, você começou a falar algum assunto, o outro retrucou e você não vai ficar para trás, você tem que ter razão, e aí você continua falando e você fala mais, e o outro fica mais nervoso e fica cada vez mais nervoso e gera aquela briga, aquela discussão.